Olá, meus queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Falamos aqui de Lajinha, Minas Gerais, região da Zona da Mata Mineira, Sul Capixaba, do nosso Centro de Cultura Bíblica Berechit, que mantém 3 entidades. Em convênio com o Ministério Tabernáculo, mantém o curso básico para os obreiros, né? Esse curso básico é dividido em 6 livros de 6 matérias cada um. Nós estamos estudando nessa aula o primeiro livro, a última matéria desse primeiro livro, chamada Religiões Comparadas, número 1. Depois tem o Seminário Berechit, que tem o segundo curso, que é o curso intermediário, com mais 18 matérias. Depois a Faculdade Berechit, com professores todos de nível superior do MEC, mas a faculdade é livre, né? Ela tem o curso de bacharelado, também mestrado e doutorado em alguns temas. Por exemplo, temos o curso de Gemátria, que estuda os números na Bíblia. Também o curso de Xilologia, que estuda só Cantares de Salomão. Nossas aulas de Religiões Comparadas 1, já estamos caminhando para a 12ª aula. Já foram 11 aulas. Começamos falando sobre um panorama das religiões no mundo e depois passamos a falar dos adventistas, com as biografias do Miller, da Ellen White, depois os pilares básicos dos adventistas e depois fomos caminhando, passando pelas doutrinas do sono da alma e aniquilação total. Fomos seguindo. Às 6, nós vimos o bode expiatório, a obra de Cristo. Depois, no 7, tivemos o sábado, falando sobre o sábado. O Shabat é um dos principais dogmas do adventista, né? É o Shabat. Depois tivemos o 8, falando sobre os livros da senhora White, né? Nós vimos que ela escreveu mais de 100.000 páginas, né, de literatura, é considerada uma das 4 maiores do mundo, né, da área dos americanos. E depois fomos caminhando para as questões adventistas. E nós estamos nela agora, né? As questões adventistas. Nós estamos pegando o texto bíblico e mostrando cada texto bíblico e refutando, né? Combatendo cada um desses textos, mostrando qual é a fundamentação deles, né? E se, e onde, e como eles tiraram e extraíram essas ideias daí. Hoje será a 4ª aula desses temas. Então nós vamos hoje continuar. Falamos dos temas do Gênesis até os profetas. Agora vamos entrar no Novo Testamento. Mateus 18, 23 e 25 diz, para que a dívida se lhe pagasse. Aquele caso lá, né, que o camarada foi colocado, lançado lá, até que pagasse tudo que devia, né? O adventista afirma que o pecado só será cancelado quando Cristo colocar os pecados sobre Satanás. Olha bem que ideia. Mas para que isso aconteça, é preciso estar em harmonia com a lei. Resposta apologética. Essa parábola tinha um objetivo. Devemos observar em que ponto ele se destaca, enquanto que os outros aspectos são apenas pano de fundo. Por exemplo, em Lucas 18, encontramos uma parábola que se aplica à disposição de Deus para conosco. Nessa parábola, vemos a atitude de um juiz injusto, aquele juiz injusto. Contudo, sua presença ali não significa que Jesus estava atribuindo a injustiça ao caráter de Deus. Antes, encontramos um contraste entre um ser humano aborrecido e a resposta misericordiosa que certamente ocorrerá. O cristão tem a vida eterna e permanece em Cristo. João 5 e João 15. Com segurança e salvação, Romanos 11. A salvação é um presente incondicional. A graça que ele dá ao povo é verdadeira e imutável. Então, essa ideia de que o pecado só será cancelado quando Cristo colocar os pecados sobre Satanás não tem fundamento. Cristo levou sobre si todos os nossos pecados na cruz do Calvário e aniquilou com eles. Todos foram pagos. Ele disse, tetelestai, está pago. Mateus 19, 16 a 22, o camarada pergunta, o que farei para conseguir a vida eterna? O adventista declara que para entrar na vida eterna é preciso guardar os mandamentos, dentre eles o sábado. A resposta é a seguinte, é notável que ao conversar com o jovem rico, Jesus não abordou tal teoria, não falou sobre isso. No desenrolar do diálogo, Jesus não só citou o decálogo, mas também outros mandamentos, como por exemplo o amor ao próximo. E usando Levítico 19, versículo 13, passagem paralela de Marcos 10, 19, não defraudarás. Se de fato somos obrigados a observar o sábado, então por que Jesus não inseriu esse dia ao relacionar os mandamentos que aquele jovem deveria obedecer, para que pudesse alcançar a vida eterna?
se tivesse em vigência a guarda do sábado, Jesus teria falado isso. Jesus, no entanto, não se ateve apenas ao decálogo, antes se referiu aos mandamentos fora do decálogo. Falou do decálogo e fora do decálogo, e não mencionou o sábado. Então ficou bem patente, né? Marcos 7,10, porque Moisés disse, os adventistas criaram a teoria da divisão da lei de Deus. Já falamos sobre isso aqui muitas vezes, né? Lei moral, que é os 10 mandamentos. Lei cerimonial, que é o Pentateuco. Colocado ao lado daquela. O texto diz, porque Moisés diz, honra teu pai e tua mãe. Sabemos que se trata do 5º mandamento. E na divisão artificial feita pelos adventistas, esse mandamento seria apenas um cerimonial, porque Moisés escreveu num livro à parte a lei cerimonial. Logo, o preceito da lei moral faz parte da lei cerimonial dos adventistas. Isso mostra que essa divisão em 2 leis é sem base bíblica, é completamente artificial. Marcos 14, versículo 12, celebração da Páscoa. O adventista diz, adventistas da promessa declaram que Jesus morreu na quarta-feira. E contam mais 3 dias de 24 para declarar que Jesus ressuscitou no sábado. E não no domingo pela manhã. Essa é até hilariante, né? Hilariante. A resposta é clara. A Páscoa, a festa dos pães asmos, é celebrada num dia, que não era outro senão o dia do 15 de Nissan, 14 para 15. Logo, Jesus não foi crucificado no dia 14, mas no dia 15 de Nissan, sexta-feira. Né? Então foi assim, um pedacinho de um dia contado como dia. Marcos 16, 9, na manhã do primeiro dia da semana. O adventista diz da promessa, declara que Jesus não ressuscitou na manhã do primeiro dia da semana. Alega que o grego não tinha pontuação e mudam para que consta o seguinte, Jesus tendo ressuscitado, vírgula, na manhã do primeiro dia da semana, apareceu Maria Madalena. Eles usam a vírgulazinha, né? Como aquela do paraíso, né? Hoje, vírgula. Hoje mesmo, vírgula. Estarás comigo no paraíso. Né? Então, eles mudam a vírgula para fazer a diferença. Né? Com isso, faz com que diga o texto que ele apareceu a Maria Madalena no primeiro dia da semana, e não quem ressuscitou nesse dia. A entender que ele ressuscitou no sábado e no domingo ele apareceu a Maria Madalena. Comentário, respostas apologéticas. Marcos 15, 42 declara que a morte e o sepultamento de Jesus se deram na véspera de sábado, era véspera. Tanto que mandaram quebrar os joelhos do pessoal para morrer logo na cruz, os crucificados, né? Sexta-feira, diz ainda que Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana. A expressão 3 dias e 3 noites está relacionada com as declarações do Evangelho de Marcos. Depois de 3 dias, Marcos 8, 31. E ao terceiro dia, Marcos 9, 31. Marcos 10, 34. Tais declarações não se contradizem nem ao texto de Mateus 12, 40. Antes constituem termos idiomáticos, intercambiáveis, uma forma comum da expressão judaica. Jesus ficou no sepulcro parte da sexta, o sábado inteiro e parte do primeiro dia da semana, que é o terceiro dia. E ressuscitou na madrugada do terceiro dia, quando a manhã ainda estava escura. Ao conversar com os 2 discípulos do caminho de Emaús, esses lhe falaram que é o seguinte, é já hoje o terceiro dia. Assim, basta nos voltar um pouquinho atrás e contar. Domingo, 3 dias, então teremos data da morte do sepultamento, sexta-feira, terceiro dia. Do ponto de vista judaico, seria 3 dias e 3 noites, de sexta à tarde a domingo de manhã. Qualquer parte desse período é considerado um dia completo. A Misná fala sobre isso, que é a explicação da lei, né? Então, a Oná é um período de tempo. Um dia e uma noite sai um Oná. E a parte de um Oná é como tal dele. Então, se usar um período só, conta como tal. Mesmo hoje, muitas vezes, usamos o mesmo princípio em referência ao tempo. Por exemplo, muitos casais esperam que seus filhos nasçam antes da meia-noite do dia 31 de dezembro. Se nascer às 23h59, de 31 de dezembro de 2020, nasceu no dia 2020. Se nascer para efeito de imposto de renda, nasceu há 365 dias. Conta desde 1º de janeiro até aquele dia. Nasceu naquele ano. Lucas 2, 21, 24, Lucas 2, 27 e Lucas 2, 41. A guarda da lei. A adventista defende a guarda do sábado sob a alegação de que Jesus também guardou o sábado. Fundamentada na teoria da divisão da lei em 2 partes, cerimonial e moral, etc. Jesus nasceu sob a lei, Gálatas 4, versículo 4 e 5. Obedeceu todos os preceitos da lei, sendo circuncidado, pagou a oferta, guardou a festa da Páscoa, recomendou apresentar o sacerdote, as pessoas curadas de lepra procuraram o sacerdote. Cumpriu Jesus também os preceitos morais da lei. Jesus a lei em lei cerimonial e moral, ele cumpriu tudo. Tanto a moral como a cerimonial. Cumpriu o Pentateuco, cumpriu o Decálogo. João 1, versículo 17. A lei foi dada a Moisés.
diz que a lei foi dada a Adão. O adventista diz que a lei foi dada a Adão. Que é, no caso, a lei cerimonial, né? Que a lei moral, que é o 10º mandamento, foi dada a Moisés. A resposta é a seguinte: o texto declara que a lei foi dada por meio de Moisés no Monte Sinai, Êxodo 20, e não antes. Moisés declarou que a lei não era conhecida dos patriarcas, eles não eram mais vivos quando a lei foi dada, Deuteronômio 5. Abraão viveu 430 anos antes da lei ser estabelecida, Gálatas 3,17. O próprio Jesus ensinou que a lei foi dada por Moisés, João 7,19. O mesmo se lê em Hebreus 7,11. João 7, 21 e 24, o sábado, os adventistas declaram que frequentemente Jesus enfrentava polêmica com os judeus por causa do sábado. Sim, os grandes milagres de Jesus foram feitos na sinagoga e no sábado, que é onde reunia o povo no sábado, na sinagoga, né? O que é admirável no texto de Jesus é afirmar que o guarda do sábado fica subordinado à circuncisão. Uma criança que devia ser circuncidada no 8º dia do seu nascimento, se caísse no sábado, a lei não ficava invalidada, colocava a guarda do dia em posição inferior à circuncisão. Se a circuncisão é de valor secundário e inexpressivo, e nenhum cristão hoje precisa praticar a circuncisão, quanto mais guardar o sábado. Se o próprio sábado era quebrado, quando caiu o animal no buraco, no dia de sábado, o próprio sacerdote quebrava o sábado, e também se o 8º dia desse no sábado, o menino era circuncidado. Então, mostrou que o sábado é secundário. João 14,15, guardai os meus mandamentos. A Adventista declara que a palavra mandamento se refere a 10 mandamentos. Como o sábado faz parte de 10 mandamentos, afirma que é preciso guardá-lo. Isso já foi falado exaustivamente, né? A Bíblia declara que Jesus deu 10 mandamentos aos seus seguidores, como se lê das passagens seguintes. Jesus deu mandamentos, não os 10 mandamentos. Ele deu ordem aos seus seguidores, né? O caráter dos mandamentos é apontado no seguinte texto, João 13, 34, João 15, 2, 12, 1 João 3, 28, 2 João 5. Como se pode observar da leitura de textos indicados, em nenhum deles se fala do sábado. Não tem essa referência aos sábados, né? Vamos então continuar na próxima aula, falamos das refutações nos evangelhos. Na próxima entramos nos livros históricos e nas cartas paulinas. Fica na paz, tchau, tchau.